Boa noite, irmãos. Graça e paz. Me alegro muito de estar com os irmãos nessa noite. É sempre muito bom estar em família, né? E às vezes você pode olhar para mim e falar: poxa, mas eu nunca te vi, Lucas. Como assim estar em família? Nós somos a família de Cristo, amém, irmãos? Então você faz parte da nossa família também. Bom, eu me alegro porque está comigo também aqui nessa noite a minha esposa, a Alice. Nossos filhos estão lá na salinha e no berçário, né? Tem o Estevão, de 4 anos de idade, e tem a Zuri, de 4 meses de idade. Nós estamos, como disse o pastor Guilherme, servindo ao Senhor ali na cidade de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, né? E cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer ali naquele lugar. Eu tive o meu chamado ainda quando criança para o ministério pastoral. Eu sou uma exceção à regra, irmãos, literalmente. Eu ainda não conheci, pastor Gilson e pastor Guilherme, alguém que de criança falava assim: eu quero ser pastor. Geralmente, o testemunho que você tem dos pastores é: eu fugia disso, porque a gente sabe a labuta que é, a dificuldade que é, né? Mas o Senhor me chamou, eu era criança, eu sou mineiro, achei que eu ia ficar a minha vida todinha para ali. E em 2014 o Senhor me levou para uma base missionária chamada Missão Cristã Mundial, lá em Trindade, no estado de Goiás, pertinho de Goiânia. Ali eu servi durante quase 5 anos. A Alice foi para lá estudar também, ela tem um chamado missionário desde a infância também, por volta de 9 anos de idade. Por falar em infância, irmãos, foi o pastor Gilson que apresentou a Alice, né, ao Senhor quando era criança. É ruim lembrar dessas coisas, né, pastor? Vou pular essa parte, né? Ai, Deus, eu fico vendo. Um dia desse, no Instagram tem aqueles desafios, né? Hoje nós temos tantos, mas já tivemos tantos. Aí eu fico olhando, um amigo meu já tem uma filha de 18 anos, e eu fico: meu Deus, eu cresci com ele, eu estou ficando velho também. Enfim, o tempo passa, né? Mas enfim, ela tem um chamado missionário desde a infância. E o Senhor permitiu que em 2016 ela fosse para lá, nós nos conhecemos, e uma das nossas primeiras conversas foi acerca de propósito. Eu sentei para conversar com ela, falei que tinha um interesse, né? E eu falei: olha, você precisa saber de uma coisa, eu não tenho interesse financeiro, não tenho ambição na minha vida. Eu tenho um chamado para a obra do Senhor. Eu não sei como eu vou viver, eu sei que Ele me chamou para a obra dEle e nós vamos cumprir aquilo que o Senhor chamou. E um detalhe é que o Senhor me chamou para ir para o sertão nordestino. Ela e Deus me chamou para ir para a África. Eu falei: amém, então vamos embora. E aí nós oramos juntos durante 11 meses, literalmente oramos, irmãos. Não podia nem pegar na mão lá na base missionária, né? E nos casamos em dezembro de 2017. Passamos o ano de 2018 lá em Trindade, Goiás, servindo a MCM. 2019 nós retornamos para Nova Iguaçu, onde servimos a nossa igreja local, né? Nós somos membros da CNV Riachão, pastor Marcos, sua esposa Juliana, que é filha do pastor Arlindo, de Nova Iguaçu. E são nossos pastores. Eu tenho esse privilégio, né, de ter o meu sogro como meu pastor. E no ano de 2022, início do ano passado, nós fomos enviados para o sertão nordestino, para ali plantar uma igreja cristã Nova Vida, iniciar um trabalho ali. Irmão, saiu mais ou menos como planejado. Vocês vão entender. Tem o vídeo aí, não tem? Antes de passar o vídeo, deixa eu só perguntar: quantos que já ouviram falar de Juazeiro do Norte, no Ceará? Olha, também vocês oram por nós, né? Não tem como não ter escutado, né? Irmãos, eu me alegro muito de estar nessa igreja e me sinto muito à vontade. Nessa noite, pastores, eu vou fazer uma mescla de palavra, vou trazer mais testemunho do que palavra, porque eu sei que a igreja já está alimentada na palavra, amém? E eu me sinto muito à vontade, irmãos, porque essa semana umas 2 ou 3 pessoas nos procuraram e falaram assim: vocês vão estar lá na igreja do Jardim Alvorada no domingo, né? Isso nos alegra tanto, irmãos.
porque nós vivemos num contexto que você já vai entender daqui a pouco. E nós sabermos que tem uma igreja orando por nós faz toda a diferença. Faz com que a gente permaneça ali no campo missionário. Nós estamos distantes dos nossos amigos de origem. Claro, o Senhor nos deu amigos no campo missionário, mas nós estamos distantes dos nossos amigos de origem, nós estamos distantes das nossas famílias, e nós passamos boas coisas e más coisas esse tempo no campo missionário. Então, às vezes, eu não sei quantos aqui nos seguem na rede social, enfim, mas quando nós recebemos notícia, né, de que alguém está orando, de que tem uma igreja junto conosco, isso nos alegra muito. Às vezes um curtir no history ali já faz toda a diferença. Uma mensagem no WhatsApp que às vezes a gente demora para responder, também faz toda a diferença para nós ali. Então nós nos alegramos muito de estar com os irmãos nessa noite. E o pastor Yuri ali? Tudo bem, pastor Yuri? Amém, irmão? Pode colocar. Pode tirar o som, por favor? Pronto. É que eu tinha gostado da música, depois eu não gostei mais. Irmãos, nós estamos em Juazeiro do Norte, é uma cidade estruturada, né, quase 300 mil habitantes, mas é a terra onde ocorre romarias a Padre Cícero, né, onde tem uma grande adoração a Padre Cícero. Esse é o cajado da estátua de Padre Cícero. E, irmãos, os romeiros acreditam que se eles passarem ali nesse cajado, igual esse homem está fazendo, eles podem fazer desejos e Padre Cícero vai atender. E detalhe, irmãos, se a pessoa não passa ali, não é porque ela está gordinha, é porque ela está em pecado. Olha a crença do lugar. Essa é uma das casas onde o Padre Cícero tinha ali na cidade, né? Fica bem próximo à estátua ali, tem um museu nessa casa, e dentro desse museu, irmãos, tem essas pecinhas com algumas estatuazinhas pequenas. Isso são réplicas de partes do corpo humano. As pessoas que colocaram isso aí entendem que receberam uma bênção através de Padre Cícero. Então, eles fazem de madeira e colocam lá. Esse é o Padre Cícero, né, deitado ali onde era o quarto dele. E, irmãos, eu fui no dia do aniversário da morte de Padre Cícero, e olha só como é. Esse aí é um dos motivos, né? Do outro lado da cidade, né, estamos nós, num bairro chamado Campo Alegre. Irmãos, Campo Alegre é um bairro de periferia, ainda não tem muita estrutura. Essa parte é a parte principal onde nós trabalhamos, onde estão a maioria das famílias, né, que nós evangelizamos, que nós discipulamos. A energia elétrica ali não tem registro, enfim, são casas de invasão. E esses são os membros da igreja, irmãos. A nossa igreja tem 16 pessoas, uma é maior de idade. O restante é tudo de 12 para baixo. Né? Mas estão aí, todos os domingos estão lá conosco. Nós estamos aqui no Rio. Eles continuam lá. Os cultos estão acontecendo na garagem da nossa casa. Né? Não parou o trabalho lá. A irmã que é maior de idade, a irmã Mazé, ela tem cuidado do trabalho lá enquanto nós estamos, né, em viagem. Nós tínhamos um lugar alugado, né, onde funcionava o centro evangelístico, mas vindo para cá nós tivemos uma direção de entregar, então está funcionando na garagem da nossa casa. Essa é a irmã Mazé. Já vou falar um pouquinho sobre ela. Irmãos, essas são outras crianças que nós tínhamos um reforço escolar, tá? Essas crianças, o contato que elas têm com o evangelho era através da igreja. Agora nós encaminhamos elas para uma ONG, que também é cristã, né, e está mais próxima deles agora, funciona lá no nosso bairro. Então, essas crianças do reforço escolar, nós trabalhávamos com elas e tudo, mas agora elas estão nessa ONG, que nós também somos voluntários, então nós estamos ainda próximo a essas crianças, né? São duas turmas de crianças, umas são da igreja, e essas últimas agora são do reforço escolar. Muito obrigado, meu irmão. Essas agora são do reforço escolar, que estão nessa ONG agora, né? Então, Deus nos deu esse trabalho lá, estamos lá 1 ano e meio, em meio a muita idolatria, em meio a dificuldades e desafios que nós já imaginávamos que teríamos,
mas que são bem mais intensos na prática. Nós iniciamos os cultos na nossa casa. Deus nos levou para o bairro Campo Alegre sem conhecer ninguém. E uma semana antes de nós nos mudarmos para a casa que nós tínhamos alugado lá para morarmos, um pastor da cidade que eu conheci me falou de uma família que ele começou a evangelizar lá no bairro, mas ele mora distante e não tinha transporte. Eu falei, amém, então a gente assume, né? A gente continua e começamos a evangelizar essa família. A partir dessa família, nós fomos conhecendo as crianças ali do bairro, fomos conhecendo outras famílias também, fomos chamando. Mas, irmãos, ali, né, eu vi o pastor Guilherme orando pela igreja perseguida, e quando nós falamos sobre igreja perseguida, muitas vezes nós pensamos na perseguição mais radical, onde há a morte, né? Mas existe uma perseguição que ela é um pouco diferente, e isso acontece no nosso país, né? Nós passamos ali por uma perseguição social, por uma perseguição familiar. Quantos aqui gostam? Às vezes eu vou fazer umas perguntas que parecem um pouco aleatórias, tá? Do nada, assim, eu mudo. Mas vamos lá, quantos aqui gostam de almoçar com a família no domingo, assim? Ou estar no aniversário, num momento, assim, social, enfim. É bom, né, irmãos? Família é muito bom. Lá em Juazeiro do Norte, irmãos, para muitos dos nossos irmãos, passar para a lei dos crentes, porque não é se converter, não é virar evangélico, é passar para a lei dos crentes. Para muitos dos nossos irmãos, passar para a lei dos crentes significa um rompimento com a família. Inclusive, a irmã Mazé, que nós batizamos ela no ano passado, ela quando chegou na nossa primeira reunião, no lugar onde nós nos reuníamos, nosso primeiro culto lá, ela chegou e ela virou e falou assim, pastor, tem 2 anos que eu sou crente, mas eu não sei ser evangélica. Eu sei ser católica, mas tem 2 anos que eu entendi que eu não quero ser mais católica, que eu vou à igreja. Só que o quadro da igreja que ela ia, irmãos, nós sabemos que existem diversas instituições falando que são igreja hoje, quando na verdade não são, né? E a igreja onde ela ia era uma dessas igrejas onde se lê um versículo e se traz uma palavra toda de motivacional, né? Toda assim Ela falava que saía de lá para cima, assim, sabe? Mas não sabia o que era o evangelho durante 2 anos. Então, nós convidamos ela para um discipulado à mesa, eu e minha esposa, sentamos com ela ali na mesa da nossa casa e passamos um discipulado durante 5 semanas, explicando o que era o evangelho. Perguntamos se ela queria batizar, ela falou que não. Ficamos pensando, meu Deus, o que foi que fez de errado, né? Por que ela não quer batizar? E aí, de repente, continuamos conversando com ela e depois de um tempo ela começou a trazer as dúvidas dela e nós começamos a olhar isso à luz das Escrituras. Então, nós fomos tirando as dúvidas da irmã Mazé à luz das Escrituras e uma sexta-feira de manhã, ela chegou lá em casa e ela me trouxe 2 notícias. Ela falou, pastor, eu tenho 2 notícias. E eu já comecei a orar, né, irmãos? Eu falei, meu Deus, me dá sabedoria aqui, né, diante desse quadro. Que notícias são essas? Irmã Mazé nunca procura a gente fora do discipulado ou da igreja, o que aconteceu? E ela chegou e falou assim, pastor, a primeira notícia é que eu quero que o senhor visite o meu esposo. Toda cidade, irmãos, onde o catolicismo é muito intenso, onde existem muitas romarias, normalmente se há problemas com alcoolismo. E o esposo dela é um alcoólatra há muitos anos. A família era alcoólatra e ele seguiu, né, ali a questão da família. E então ela tinha medo, receio de nós irmos à casa dela. Isso depois de alguns meses já conversando com ela. Ela tinha receio de nós irmos à casa dela e o marido dela tratar a gente mal. E eu falei, olha, minha irmã, não se preocupe, a gente vai lá, né? Eu vou sentar e vou bater papo com ele. Se der, eu falo de Jesus. Se não, preocupa não. Porque ela virou para mim e falou assim, pastor, só que ele não gosta nem de crente e muito menos de pastor. Falei, tudo bem, a gente vai lá, irmã. Preocupa não que a gente vai. Qual que é a segunda notícia, minha irmã? E aí a segunda notícia, irmãos, é que ela queria se batizar para a glória de Deus. Nós realizamos o batismo da irmã Mazé no ano passado. Nem o seu esposo, nem o seu filho estavam presentes, nem ninguém da sua família estava presente.
Nós tínhamos alguns irmãos em Cristo, alguns missionários, que nós convidamos e foram ali prestigiar aquele momento da irmã Mazé. Mas família, amigos, ninguém estava ali. Eu disse que eu faço umas perguntas aleatórias, então vamos lá. Quantos aqui já andaram num carro que furou o pneu em algum momento? Muito bem. O crente mais pentecostal, mais avivado, mais, né? Às vezes ele pode espiritualizar a coisa e falar que foi o capeta que furou o pneu, né? Acontece, irmãos. Tem gente que crê assim e eu respeito. Lá, irmãos, às vezes parece aleatório, mas vamos lá. O contexto de vida da irmã Mazé, irmãos, se o pneu do carro dela furar e ela contar para alguém da família, nossa, eu cheguei atrasada porque o pneu furou. Você sabe o que pode ser a resposta da família? Você sabe por que o pneu furou, maninha? Eles chamam ela de maninha. O pneu furou porque você passou para a lei dos crentes. Irmãos, tudo, o mínimo detalhe que acontece de ruim na vida da irmã Mazé, eu estou falando coisas do dia a dia, é porque ela passou para a lei dos crentes. Ela estava falando que certa vez ela chegou na casa da irmã dela, a irmã de consideração, porque ela é filha única, a mãe já é falecida, os pais já são falecidos, aliás, e ela chegou na casa da irmã dela, e a irmã dela falou assim: maninha, a sua mãe não está em paz no céu. Não tem paz no céu. Vê se tem base um negócio desse, né? Tudo bem. E aí ela falou: mas por quê? Porque essa noite eu sonhei com a sua mãe, maninha, e ela veio me falar que ela não está em paz porque você passou para a lei dos crentes. Maninha, volta para a igreja verdadeira, maninha. Abandona isso. Então, irmãos, existe uma perseguição ali naquele lugar. Como eu disse, não ao ponto dos nossos irmãos estarem perdendo a vida, assim, literalmente. Apesar de que um irmão me procurou recentemente, eu tenho uma impressora em casa e a gente inventou de tirar xerox na vizinhança, né? Para fazer uma renda, assim, enfim. O dia que eu mais trabalhei eu ganhei R$7, mas tudo bem. A gente está ali. Né? Também é um ponto de evangelismo, a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Tudo que a gente faz pensando no reino. E o irmão nos procurou ali para poder imprimir uns documentos, ele assinar, escanear e devolver por e-mail. Falei: eu faço, irmão, pode vir que a gente faça. E aí ele veio conversar comigo, ele é um antigo diácono da Igreja Católica, e aí ele se separou da primeira esposa, casou com a segunda, e então ele decidiu ir para a igreja evangélica. Né? Eu ainda não conheço o quadro específico dele, mas essa é a história. E ele me pediu para não contar, irmãos, para ninguém, ele pediu sigilo. Então, se você conhecer alguém de Juazeiro do Norte aí, né, que seja homem, pergunta se me conhece, não sai contando a história antes não, tá? Esse irmão nos procurou, e esses documentos, irmãos, era a excomunhão dele da Igreja Católica. E ele assinou aqueles documentos até com uma certa revolta, porque eles deram um prazo de 1 semana para ele se arrepender de ter dito que ia para a igreja evangélica. Um dos documentos falava isso com ele. E aí ele assinou e tal, e ele me pediu sigilo pelo seguinte, ele falou: pastor, ninguém pode saber disso, porque se a minha mãe souber que eu assinei esses documentos, ela morre de desgosto. E aí, irmãos, talvez eu e você estejamos acostumados com essa expressão morre de desgosto, né? Ah, fulano morre de desgosto porque o filho não é advogado, o filho é, sei lá, é engenheiro, mas ele queria que o filho fosse advogado, então morre de desgosto. Não, irmãos, a gente tem esse hábito de usar essa expressão, às vezes, nesse sentido, mas lá o morrer é morrer literalmente. Se a mãe dele souber que ele assinou aqueles documentos, ela vai morrer mesmo. Literalmente. Então, assim, para que não haja um problema familiar, ele me pediu sigilo, como se eu conhecesse a família dele, eu ainda nem conheço. Né? Eles moram num sítio distante, mas ele tem todo um medo. E eu estou falando isso de um homem formado, um militar formado, casado, que já tem filhos, não é um simples adolescente. Né? Lá é muito diferente do quadro que nós vemos aqui, irmãos. Eu descobri que no Sudeste existe uma frase sem sentido. Que frase é essa? Quando um jovem, um adolescente, ou filho de alguém, talvez até na idade adulta, decide ir para a igreja,
né? E os pais, às vezes, não querem ir para a igreja, enfim. Existe uma frase que é muito sem sentido, que é assim: vai, meu filho, tá certo, vai mesmo. Você está no caminho certo, é isso mesmo. Só não é para mim, mas você está no caminho certo. Quantos aqui já ouviram alguma coisa nesse sentido? Irmãos, eu falo que é sem sentido porque a pessoa chegou na conclusão que é o caminho certo. Chegou na conclusão de que a coisa é boa. Mas não é para ela? Como assim? Então quer ir para o lugar errado? Quer ir para o lugar ruim? Lá não é assim, irmãos. Lá não há esse incentivo. Pelo contrário, eu visito cerca de 5 famílias e nós continuamos conversando com essas famílias pelo WhatsApp, enfim, né? Estamos aí à distância, mas o trabalho lá não parou. E, irmãos, quando eu paro o meu carro, eu tenho um Uno branco, o Senhor me abençoou com um ninho quadrado, né? 2010, guerreiro ele, está lá. As nossas ruas, a maioria não tem asfalto. Agora no nosso bairro está chegando calçamento, e não é paralelepípedo, irmãos, é calçamento de pedra tosca, daqueles bem antigos. Está chegando no nosso bairro, uma rua ou outra tem. E o Uninho está lá, aguentando a gente lá para cima e para baixo com as crianças, né? Quando eu paro o meu Uno, irmãos, na porta da casa de alguém, minutos depois, quando eu vou embora, os vizinhos já vêm perguntar: você vai passar para a lei dos crentes agora? Esse aí não era o carro do pastor? Meu carro já é conhecido no bairro. Então as pessoas começam a perguntar, irmãos. Existe uma perseguição no nosso país. O quadro não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Mas nós estamos ali anunciando o Evangelho. E eu descobri lá também algo muito interessante, e eu quero incentivar você a desenvolver relacionamentos. Relacionamentos que às vezes parecem despretensiosos, irmãos, mas que no fundo tem ali uma intenção de evangelismo. O meu filho de 4 anos, ele é autista e ele faz as terapias dele, e do lado da clínica onde ele faz terapias tem uma lojinha que vende açaí, e o dono daquela lojinha, o filho dele também faz terapia no mesmo lugar que o meu filho. E a gente se conheceu ali, enfim, de conversas e tudo. E lá na cidade de Juazeiro do Norte, tem um time que chama Icasa. Em 2014, quase que ele chegou na Série A do Brasileiro, quase que se tornou um time aí quase grande, né? Mas de lá para cá foi só decadência, enfim, muitas coisas aconteceram. E aí talvez você comece a me perguntar: pastor, você vai começar a falar de futebol? Irmãos, para muitos de vocês pode ser irrelevante falar que vai ao Maracanã, que vai ao Engenhão, que vai ao São Januário. Tem outro estádio? Não, né? É os 3 que são os principais, né? Enfim, para muitos de vocês pode parecer irrelevante. Lá na cidade, irmãos, o Icasa, ele é o orgulho da cidade. E um dia esse rapaz, ele me chamou para ir num jogo do Icasa. Falei: meu Deus, vou lá para o jogo, né? E fui, irmãos, no intuito de estar junto, né? E estive ali com ele no jogo. A gente acompanhou um jogo do Icasa contra o Guarani de Juazeiro, que era a equipe master, então jogadores antigos, né? Só os mais velhos ali. E depois desse jogo teve um jogo oficial lá do Icasa contra Ferroviário, que é do estado. O Icasa perdeu, mas eles ficaram ali contando histórias daquele time de futebol ao longo de um bom tempo, e eu ali junto, e eu falando bem daquele time e tudo, e assim, o máximo é falar que o Icasa ganhou do Palmeiras, que o Icasa ganhou de 4-0 do Bahia, e enfim, que o Icasa já foi um time bom, e eles contando com muito orgulho acerca daquele time ali da cidade, e eu ali junto, irmãos. Uma semana antes de vir para o Rio de Janeiro, eu saí ali da terapia do meu filho e passei lá no Açaí para falar com ele novamente. A gente tinha pouco tempo, tinha exatamente uma semana que a gente tinha ido ao estádio, fui conversar e tal. Eu falei: olha, ele deu para o meu filho uns M&M, o Estevão gosta muito daquelas M&M, dos disquetes, né? Então ele deu para o meu filho aquelas M&Ms. Eu falei: rapaz, não acostuma ele não, que senão eu saio da clínica todo dia, ele vai querer isso aí. E aí você tem que ficar dando M&M para ele. E, enfim, eu não vou ficar comprando M&M toda vez que eu saio da clínica também. E aí, brincando e tal, eu falei: se bem que eu vou viajar para o Rio, então, né, vai ficar um bom tempo aí.
Irmãos, o semblante dele já mudou. Ele, você está indo embora? Irmãos, ele já ficou num espanto de tipo assim, poxa, te conheci agora e você vai embora, você vai nos abandonar. Eu falei, não, rapaz, eu volto, outubro eu estou aí, ano que vem a gente está lá torcendo por casa no estádio. Irmãos, relacionamento. Ele ainda não conheceu Cristo, mas ele vai conhecer, amém? É no estádio de futebol, é na lojinha de açaí dele, é na terapia. Onde você estiver, faça relacionamentos que louvem o nome do Senhor. Às vezes vai parecer, né? Como eu disse para a irmã Mazé, quando eu fui à casa dela, eu falei, eu vou lá e não vou falar de Jesus. Às vezes vai parecer assim que, irmãos, a oportunidade surge. A oportunidade surge. Né? Então nós estamos ali, e tudo que o Senhor nos permite, a gente vai fazendo. Né? Para a glória dele, amém, irmãos? Bom, eu quero ler rapidamente um texto com vocês, Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, apenas 3 versículos, e eu vou tomar uma liberdade nessa noite, de fazer uma aplicação nesse texto um pouco diferente do comum, né? Não é heresia não, tá, pastor? Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Amém, irmãos? Para a gente ganhando tempo, eu já vou começar a ler aqui. A partir do versículo de número 10 de Filipenses capítulo 4, fala assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu conheço o contexto dessa passagem, sei que o apóstolo Paulo estava preso, sei que nesse momento os irmãos, né, ali da igreja de Filipenses enviou recursos para o apóstolo Paulo, através do pastor Epafrodito, né, e ele está aqui agradecendo esses recursos, que serviu tanto para suprir ele naquele momento, quanto ia sobrar algo também. Mas essa carta eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo algumas coisas, e eu quero destacar, um dos temas principais dessa carta é a questão da alegria. O apóstolo Paulo fala sobre alegria em 16 oportunidades nessa carta de Filipenses. E, irmãos, ele fala sobre alegria estando preso, né? E é algo que, assim, se eu e você pararmos para pensar um pouquinho, seria inconcebível alguém estar passando pela situação que ele estava passando, de estar preso e falar que estava alegre tantas vezes, né? Outra coisa que é destacado ao longo da carta de Filipenses, especialmente ali no capítulo de número 1, é a questão da afeição que ele tinha por aquela igreja, né? O carinho que ele tinha por aquela igreja. E eu volto a dizer, como iniciei, né? Eu me sinto muito à vontade, muito bem acolhido pelos irmãos nessa noite. Como eu disse, a maioria talvez eu nem tenha visto, talvez nem me conhecesse antes desse momento, mas eu me sinto parte dessa igreja, né? Eu me sinto muito acolhido. Como eu disse, ao longo da semana a gente foi ouvindo acerca da expectativa dos irmãos em nos receber, e chegar também e ser bem acolhido pelos irmãos, isso nos faz sentir parte dessa igreja de certa forma, e nós nos alegramos muito com isso. E venho dizer também acerca do cuidado conosco ali no campo missionário, né? Como eu disse, a gente sabe que os irmãos oram por nós,
né? Isso nos alegra muito, isso nos traz um peso de responsabilidade no campo missionário. Saber que tem alguém que ora por nós, saber que tem alguém que tem um cuidado com a nossa família, de certa forma. Isso nos faz permanecer também. Irmãos, ele termina falando, claro que no aspecto financeiro, eu sei bem disso, que ele fala que sabe viver contente em toda e qualquer situação. Mas eu queria trazer você para pensar um pouco acerca disso, né? Não apenas no aspecto financeiro, mas em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos aprender a estar contentes no Senhor, a estar contentes em Deus, a nos lembrarmos e destacarmos a soberania dele sobre as nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldade. Não apenas financeira, mas nos momentos de dificuldade em qualquer circunstância da nossa vida. Eu quero, caminhando já para o final, falar um pouco da parte do nosso testemunho, que não é a parte bonita do testemunho, né? Falar que tem uma igreja de crianças, às vezes é interessante. Falar que está longe de casa, às vezes desperta a admiração de algumas pessoas, apesar de que nós não estamos fazendo mais do que ouvir a voz do Senhor. Alguns o Senhor chama para ir para longe, outros o Senhor chamou para estar aqui servindo no bairro mesmo. Né? Isso não nos faz especiais. Não, irmãos, nós apenas ouvimos a voz do Senhor, assim como você pode ouvir a voz do Senhor e falar dele no seu bairro, na sua vizinhança. Mas nós passamos uma situação ali no campo missionário, talvez a igreja já saiba, mas eu quero trazer alguns detalhes nessa noite. No ano passado nós decidimos que nós queríamos mais um filho, então a minha esposa, ela engravidou, e antes de Alice engravidar, nós descobrimos que a maternidade da cidade, assim, como eu disse, irmãos, ali no campo missionário a gente aprende acerca de relacionamento, especialmente o Ceará. O interior do Ceará, os cearenses são muito acolhedores. Para você ter uma noção, na primeira semana que eu morava ali, eu gosto de contar isso para você dimensionar o ponto de acolhimento daquele povo. Na primeira semana que eu estava morando ali, eu quis tomar um refrigerante à noite, era cerca de 7h30 da noite, a padaria em frente à minha casa já estava fechada, tinha uma vizinha nossa que vendia carne, ela tinha um açougue, fechou na pandemia, levou para a casa dela, enfim, vendia carne e mais algumas coisas, eu fui lá para ver se tinha refrigerante, não tinha, mas tinha maracujá. Falei, então vou tomar um suco de maracujá. Só que quando eu pedi o maracujá, eu lembrei que eu não tinha liquidificador. Eu falei, não, pode deixar, não vou levar o maracujá não. Ela, por quê? Eu falei, não, porque eu não tenho liquidificador. Tinha uma semana que eu estava morando lá, irmãos. Ela falou assim, leva o meu? Eu falei, uai, mas como assim leva o meu? Então tá bom, né? Aí eu comprei o maracujá e levei o liquidificador emprestado, sem nem me conhecer, irmãos. Então eles são muito acolhedores. E nas conversas ali, sentado, conversando sobre filhos, enfim, com outras famílias, eles falaram que a maternidade da cidade era conhecida como carniceira, né? Que os médicos lá eram conhecidos como carniceiros, enfim, contaram diversas histórias de mães que perderam seus filhos. Nós tivemos conhecimento de uma irmã em Cristo que veio a óbito porque a maternidade ela tinha estrutura para atender a criança, mas não tinha estrutura para atender a mãe. Então nós ficamos com esse quadro todo, né, diante dos nossos olhos. Então decidimos fazer um plano de saúde para minha esposa, para que pudesse a gravidez ser acompanhada e ter um bom parto também num lugar que fosse particular, enfim, com a esperança de que o particular fosse melhor do que o público. E assim foi a gravidez dela. Quando nós fizemos o plano de saúde para ela passar ao longo da gravidez ali acompanhada, nós descobrimos que já tinha 2 meses que ela estava grávida e nós não sabíamos, e o plano de saúde pede 300 dias para poder fazer o parto. Então faz as contas aí, não ia dar, né? Mas graças a Deus, né, pastores da aliança, irmãos queridos em Cristo Jesus, levantaram uma oferta suficiente para que a gente pudesse fazer o parto também no particular. E ao longo de 7 meses ela foi muito bem acompanhada no pré-natal e não teve problema. No final do 7º mês, toda a gravidez... detalhe, era uma gravidez de gêmeas, né? Era uma gravidez de gêmeas, nem na minha família, nem na dela tinha gêmeos, e nós tivemos essa grata surpresa do Senhor de serem gêmeas.
Toda a gravidez foi muito bem acompanhada, mas toda gravidez de gêmeas, ou de gêmeos, enfim, é uma gravidez de risco. E quando completou-se o 7º mês, no finalzinho do 7º mês, ela teve um quadro de pré-eclâmpsia, que, para quem não sabe, é um quadro de pressão alta na gravidez. Então, ela começou a ter alguns problemas. Ela ficou internada de um sábado à noite até uma quinta-feira. Na quinta-feira, ela foi para casa, ficou quinta, sexta, sábado. No domingo, fizemos o culto pela manhã. E, após o culto, eu levei ela para o hospital, 16 de abril de 2023. Levei ela para o hospital. Quando chegou lá, ela estava só com a perna inchada, né? Por isso a gente foi ao hospital. Mas ela começou a sentir algumas dores e falaram que era contrações de treinamento. Então, a obstetra que atendeu ela decidiu deixar ela de observação ali no hospital. E como a gente tem o Estevão, né? Eu precisei ir para casa com o Estevão. Como que a gente ia ficar ali aguardando? Não tinha como. Fui para casa, quando foi 3h30 da tarde, me ligaram do hospital falando que as minhas meninas iriam nascer. Saí no desespero, né? Estava tendo o jogo do Icasa, o jogo mais importante do ano, o trânsito no caminho foi um desespero para conseguir chegar no hospital. Deixei o Estevão com os pastores amigos e fui para o hospital. Quando eu cheguei, eu fui recebido pela obstetra e ela me deu a informação de que o plano havia negado o parto da minha esposa porque não tinha carência. E eu falei, tudo bem, a gente já imaginava que isso podia acontecer, pode fazer o parto, eu pago, eu tenho dinheiro, não tem problema, pode fazer no particular. E a resposta foi negativa de novo, irmãos. O hospital se negou a fazer o parto da minha esposa. Então ela falou para eu ir para a maternidade da cidade, eu falei, não, eu não vou para lá, eu estou pagando justamente para não ter que ir para lá. Então a médica me orientou a ir para a cidade vizinha, e eu fui, assim fizemos, eu fui no meu carro próprio para a cidade vizinha, né, levar ela para ter o parto lá. E encurtando a história, quando nós chegamos lá, no caminho a bolsa estourou, no caminho eu tive que abastecer o carro, porque eu não tinha preparado, meu combustível não estava preparado para aquilo, então eu tive que parar para abastecer, e a bolsa estourou, enfim. Quando nós chegamos lá, a Alice foi atendida de urgência, entrou já para a sala de cirurgia, eu paguei a primeira consulta lá, eles nem sabiam se eu tinha dinheiro suficiente ou não, mas já fizeram o parto dela pelo quadro. As mulheres aqui vão entender melhor essa linguagem, ela já estava com 8, 9 de dilatação, né? Então já estava às pressas para as meninas nascerem. E nasceu a Zuri, para a glória de Deus. Eu acompanhei todo o parto, a Zuri nasceu, chorou, né? Tudo tranquilinho. A Zoe, quando foi tirada da barriga, eu já entendi que tinha alguma coisa diferente. A pediatra tentou reanimar a nossa filha, ressuscitar a nossa filha, mas ela já nasceu sem vida. E então me chamaram, me deram a notícia mais difícil de toda a nossa vida, né? Saber que nós perdemos uma filha, porque não foi algo que nós imaginávamos que podia acontecer. Uma coisa é quando você tem ali, né? Ah, não, já está com algum problema de saúde dentro da barriga, pode ser que aconteça, já vai se preparando, né? Pelo contrário, estava tudo perfeito, né? E aconteceu tudo isso naquele dia. Irmãos, o Senhor me trouxe um entendimento naquele momento. O nome dela era Zoe. Zoe significa vida de Deus. E se a vida é dele, irmãos, ele faz o que ele quer, e ele decidiu levar a Zoe. E a Zoe foi a missionária T-Flash, porque a nossa história ficou conhecida naquela cidade. E o Senhor nos permitiu ter o quê, irmãos? Relacionamentos. Amém? Então, naquele dia eu pude anunciar Jesus a um rapaz ali do hospital, que havia largado de serviço, mas o hospital é grande, e ele ficou me acompanhando ali até que eu pudesse ir para o quarto onde a Alice estava internada. Eu estava resolvendo as questões burocráticas que ainda nem tinha resolvido. Eu pude falar sobre a minha fé para aquele rapaz ali. Porque ele olhou para mim e falou assim, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria desesperado. E eu virei para ele e falei assim, meu irmão, eu falo sobre o dia mau lá na igreja, eu sou pastor, eu falo que a gente vai passar pelo dia mau, a Bíblia fala isso. E eu não posso agir diferente, eu preciso estar firmado em Deus nesse momento. E, enfim, pude falar sobre Jesus para ele ali. Quando cheguei no quarto, a minha esposa virou para mim e falou assim, amor, nesses momentos mais difíceis, as pessoas buscam a Deus. Hoje não, hoje eu não precisei buscar, Deus veio até mim, Deus veio até nós, Ele está conosco.
Eu falei, glória a Deus, aleluia. E assim nós passamos por aquela situação. E a Zuri ficou 45 dias no hospital, que era outra coisa que nós não esperávamos. Não, é um universo que nós desconhecíamos, né? Ela ficou um tempo na UTI, depois ela foi para o berçário, depois do berçário foi para o que é chamado canguru, onde o prematuro fica para poder ganhar peso para ir para casa. E nesse período, irmãos, diversas vezes a minha esposa encontrou com outras mulheres que estavam passando por um quadro semelhante e pôde anunciar Jesus, pôde orar junto com essas mulheres. Então o Senhor nos deu essa oportunidade de relacionamentos mesmo em meio à nossa dor. Estar contente com Ele em qualquer circunstância, irmãos. Só para encerrar, que eu sei que eu já passei alguns minutinhos aí do tempo que nos foi dado. Nós estávamos chegando ao hospital um determinado dia e o Senhor realizou um sonho meu, irmãos. Eu tinha um sonho de que alguém um dia visse Cristo em mim sem eu poder falar sobre Ele. E uma enfermeira nos parou no sinal e ela perguntou, as meninas já nasceram? E aí Alice contou a história e ela virou para a gente naturalmente e falou assim, vocês são católicos? E nós falamos, não, nós não somos católicos, nós somos protestantes, e enfim, mas nós cremos que Deus quis assim, Deus está no controle de tudo e tal. E ela falou, olha, eu sou enfermeira da Apivida, do Hospital da Apivida, que é o hospital que negou o parto, né? O Estevão já foi atendido lá, já fez cirurgia lá nesse hospital. Então a gente, ao longo da gravidez, a gente ia algumas vezes, né? Toda dúvida que tinha, a gente já corria por ser gravidez de risco, enfim. Então o pessoal lá já conhece a gente assim, né? Aí ela virou para a gente e falou assim, eu sou enfermeira lá, e desde o primeiro momento que vocês entraram ali, eu senti uma paz diferente em vocês. E irmãos, eu falo isso não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Porque nós estamos ali para cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Até hoje nós mantemos contato com algumas mulheres. A minha esposa fez um culto. Num domingo eu cheguei em casa e eu fui chamar a Alice no WhatsApp, estava conversando com ela, e ela virou para mim e falou assim, amor, daqui a pouco eu falo contigo, porque nós vamos fazer um culto aqui. Ela ficou 10 dias com a Zuri dentro do hospital, né, essa fase do canguru. Ela, amor, nós vamos fazer um culto aqui, aí daqui a pouco a gente conversa. Irmãos, aquilo me alegrou tanto, você sabe por quê? Porque apesar de estarmos no campo missionário, nós não temos aquela pegada evangelística. Nós gostamos de cuidar de pessoas. Chegou, a gente conversa, senta, bate papo, escuta problema, tenta resolver, dá direção, mas aquela pegada de ir ali para a praça e pegar um microfone, pregar e anunciar, entregar panfleto, esse não é o nosso estilo, assim, sabe, irmãos? A gente tem aprendido isso no Senhor, no campo missionário, né? É difícil ouvir um missionário falando algo assim, né? Mas, irmãos, nesse tempo o Senhor nos deu essa capacidade, e Ele está conosco em todo momento. É claro, irmãos, contentes no Senhor não significa que nós não sintamos dor. Existem dias que são mais fáceis, existem dias que são mais difíceis. Existem dias que a minha esposa está chorando o dia inteiro, existem dias que sou eu que estou chorando o dia inteiro. Mas em tudo o Senhor continua sendo bom. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele não saiu do controle em momento algum. Amém, irmãos? E tudo que nós passamos é para a glória dele. No processo da gravidez, algumas pessoas perguntaram se nós iríamos retornar para Nova Iguaçu. Nós falamos que não, que o nosso chamado era para lá. Depois de tudo que nós passamos, as pessoas perguntaram se nós iríamos retornar. E, irmãos, nós temos um chamado para aquele lugar. E enquanto o Senhor não quiser que nós voltemos, nós não vamos voltar. Nós vamos avançar naquele lugar. Eu te peço que continue orando pelas nossas vidas. Mande mensagem, ore por nós. Não se esqueça de nós no campo missionário, amém? Ore pela irmã Mazé, ore pelo esposo dela, ore pelo filho dela que tem 19 anos e se declara ateu, amém? Ore por aquelas famílias ali no sertão nordestino. São 5 famílias que estão envoltas ali do nosso trabalho, que não vão à igreja, mas nos recebem nas suas casas para ouvir acerca do Evangelho. Amém? O Senhor os abençoe, muito obrigado. Pastor.
Quando o Lucas estava apresentando o projeto deles, né, ele e Alice, para Juazeiro do Norte, ele esteve aqui. Conversamos no gabinete e eu, a princípio, disse para ele que não podia ajudar. Foi? Que nós estávamos comprometidos com outros missionários e a oferta missionária não permitia a gente acolher mais um missionário. E nos meses seguintes eu fiquei com meu coração apertado, queria participar, queria ajudar. E o Senhor deu condições e depois a gente começou, mesmo sem ter prometido, sem dizer que ia fazer, né? A gente acabou entrando nessa parceria também. Choramos com vocês, sofremos daqui à distância, tive muita vontade, cheguei a falar com o pastor Yuri de ir lá, para estar perto, para abraçar, para acolher. Mas Deus não permitiu. Bom recebê-los aqui. Bom, bem-vindos. E a igreja já conheceu a Márcia Barbosa Real, já conheceu a Thaís Silvana e Ameogo, já conheceu o pastor Marcos Benício e hoje conheceu o pastor Lucas, né? Missionário Lucas e Alice, que estão em Juazeiro do Norte. Que Deus abençoe. Hoje de manhã eu falei de um outro rapaz que eu vi garoto, não lembrava dele, mas encontrei ele no encontro esses dias na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Nova América, num café, né, do DNA, não foi? E ele falou, eu lembro do senhor quando você pregava lá em Cabo Frio, eu era garoto lá em Araruama, e agora eu estou trabalhando com a Etnos, e estou na Indonésia. Eu queria muito que a igreja pudesse ajudar e apoiar, e também eu falei para ele a mesma coisa, não temos condição, a gente já tem hoje 4 missionários que a gente está ajudando. Falei dele hoje de manhã, quando eu cheguei em casa, entrou uma mensagem dele, agradecendo que o apoio, dando relatório, mesmo sem receber ajuda, mas ele manda relatório, e eu estou orando para que o Senhor possa dar direção e dar os recursos também. Vamos orar, vamos orar pelo Lucas. Hoje é dia de recebermos a oferta missionária. E eu quero que vocês saibam que o valor que a gente recebe, a gente divide por 4. Então vai um pedacinho para o Nepal, vai um pedacinho para Burkina Faso, um outro pedaço para Portugal e um 4 pedaço vai para Juazeiro do Norte. Lembre-se deles. Lembre-se do que Deus está fazendo. E embora a gente não vá, mas a gente coloca o nosso coração e a gente ajuda, né? A gente apoia nessa plantação lá. Que Deus possa usar a nossa vida, que Deus possa usar os recursos, que Deus possa dispor da nossa generosidade, da nossa fidelidade, e para que a gente seja bênção na vida dessa família. Pai, muito obrigado por trazer hoje Lucas e Alice. Nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e da vida deles, como ele testemunhou. Nós temos consciência, Senhor, de que nós não escolhemos como iremos Te glorificar, é o Senhor quem estabelece isso, e o Senhor será glorificado na nossa vida quando a gente está feliz e quando a gente está chorando. O Senhor será glorificado na nossa vida em dias festivos e de celebração, mas também, Senhor, em dias tristes de perda e de luto. Mas o Senhor não nos deixa. O Senhor não nos desampara. Nós podemos tudo em Ti. Podemos até suportar reveses no Senhor que nos fortalece. E o Senhor tem sido com esse Teu servo, com Alice, o Senhor tem sido com Estevão e com Azuri. Ó Deus,
e tem ajudado eles a entenderem que fazia parte do processo devolver a Zoe para Ti. Ó Deus, obrigado, Senhor, por curar o coração deles e conceder para eles o lenitivo, o remédio, o conforto, o consolo do Teu Espírito, o bálsamo que os ajuda a seguir em frente. Obrigado, ó Deus, pela provisão e bênção. Obrigado por tudo que a gente pôde conhecer hoje desse projeto que o Senhor está desenvolvendo lá em Juazeiro do Norte. Que a Tua vontade seja feita. Que o Senhor prospere estas sementes, Pai, que estão sendo lançadas no solo daquele lugar e daqueles corações. E que o Senhor seja glorificado, ó Deus, na plantação desta igreja. Que a Tua vontade seja feita. E que ao voltarem, ó Deus, para Juazeiro do Norte, ao voltarem para a sua casa, ó Pai, e para a igreja, eles possam se surpreender com, ó Deus, o desenvolvimento dessas sementes que têm sido semeadas e algumas delas que já serão plantinhas já, colocando o Senhor, ó Pai, o seu corpinho para fora da terra, já se mostrando ali como uma planta, ó Deus, com promessa de crescimento. Abençoe a igreja e que a gente possa continuar sendo bênção na vida deles. Multiplica os recursos, Senhor, em nome de Jesus. Multiplica os recursos. Prospera. E, ó Deus, que a Tua palavra, por boca do apóstolo Paulo, se cumpra, Senhor, na nossa vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Que assim seja na vida do Teu povo, na nossa vida, na vida do Lucas. Amém e amém. Vamos receber a oferta missionária.